Luísa, eu já vou aproveitar a deixa da Jussara, sim, para te perguntar, né, sobre esses questionamentos no Supremo Tribunal Federal sobre as câmeras corporais. Olha, Débora, houve uma questão de timing aí que tem preocupado o governador Tarcísio de Freitas, porque ele foi intimado no fim de novembro a prestar esclarecimentos, um detalhamento ao Supremo Tribunal Federal em relação ao cronograma de execução, né, desse contrato de aquisição das novas câmeras corporais. E aí, essa intimação foi antes desses episódios tão lamentáveis que a gente viu nos últimos dias, mas o prazo acabou coincidindo justamente com o agravamento dessa crise. Ele tem até essa sexta-feira para enviar essas informações para o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator dessa ação que tramita na Corte, ele já disse nesse despacho em que intima o governador que não está satisfeito com as informações que foram prestadas até o momento em relação a esse assunto. Só para contextualizar, essa foi uma ação que foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para obrigar o governador a adotar as câmeras corporais. Então, se a Defensoria acionou o Supremo, é porque não havia um indicativo de que essa era uma política pública bem vista pelo governador na ocasião. Essa é uma ação que foi ajuizada mais ou menos pelo mês de maio, junho. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ao analisar esse pedido da Defensoria Pública, ele pediu informações ali ao governador, havia um indicativo, segundo o governador na época, de que haveria essa aquisição, né? Embora tivesse essa polêmica do liga e desliga, estava em andamento um processo licitatório para a aquisição dessas câmeras, então o ministro disse, olha, eu não vou dar uma decisão judicial, não vou fazer nenhuma determinação de momento, mas vou deixar isso em um núcleo que foi aberto no Supremo Tribunal Federal, que é um núcleo que monitora esses casos mais estruturantes, né? Como é o caso, por exemplo, da violência policial. Até tem uma outra ação que tramita na Corte, que é sobre a violência policial no Rio de Janeiro. Essa é sobre essa questão das câmeras corporais em São Paulo. E aí, com isso, o ministro tem, de fato, monitorado e agora pediu um detalhamento mais expressivo sobre os testes que têm sido feitos, os indicadores que têm sido usados pelo governo para provar o funcionamento, a efetividade dessas câmeras, o software que vai ser implementado, que justamente permite ou permitiria que a câmera, mesmo desligada, possa ter um ativamento remoto para gravar quando tiverem alguma ocorrência. Então, isso acaba trazendo mais um elemento de pressão sobre o governador em meio a essa crise da segurança pública, e isso, como é de praxe, né, todo esse contexto não vai ser ignorado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a questão das câmeras corporais, segundo a própria Defensoria Pública, que é a autora da ação, tem vinculação direta a uma tentativa de diminuir esses números lamentáveis de violência policial no Estado.